Fala, galera do Direito Civil, mais uma vez aqui com a matéria mais linda do nosso direito, que é o Direito Civil. Hoje, aula importantésima. Para começar uma aula importantésima, concentra, pede ajuda dos doutrinadores e abre o Código Civil. Importantíssimo. Abrindo o Código Civil, boa noite, para quem não me conhece, meu nome é Ana Silvia. Eu sou professora da cadeira de Direito Civil aqui da Cultive para ajudar você a alcançar o seu objetivo maior, passar no concurso. Você vai passar. Escuta, lembra de mim na hora. Tenho certeza que vai dar certo. Então vamos começar? Hoje a aula é bem legal, simples e importantíssima. Hoje a gente vai começar a falar sobre as classificações das obrigações. A gente já sabe o que é uma obrigação, a gente já sabe quais são os elementos da obrigação e agora nós vamos classificar essas obrigações. Parênteses 1 da aula, por favor não liguem o slide, como vocês podem perceber. Aqui, ó, não é essa matéria, desculpa. Eu errei, eu esqueci de mudar. A aula de hoje é sim sobre direito civil, obrigações, prescrição e decadência, também já sabemos tudo sobre isso, passamos já dessa etapa. Começando então a classificar o direito obrigacional. Primeira classificação extremamente importante, que é o objeto da nossa aula de hoje, quanto ao conteúdo da prestação. Quero fazer uma ressalva, parênteses 2 da aula. O que é a prestação dentro da obrigação? Vou fazer um desenho bonito, como todos que eu faço. Obrigação, isso é um O. Qual que é o objeto da obrigação? Qual é o objeto direto da obrigação? É a prestação. Se eu apoio aqui, fica vermelho, não dá nada, né? Prestação. O que é a prestação? Nada mais do que os 3 verbos lindos que a gente usa no direito obrigacional. Dar, fazer e não fazer. E qual é o objeto direto da prestação? O bem ou o serviço, a obrigação de fazer, né? Fazer alguma coisa. Então, só para retomar, a obrigação tem como objeto direto a prestação. A prestação tem como objeto direto o bem ou serviço. Se eu tenho alguma coisa aqui no meio... Eu achei que ia desenhar na tela agora, né? Se eu tenho alguma coisa no meio entre o objeto e o bem ou serviço, se eu pulo aqui uma coisa, é porque o objeto indireto da obrigação é o bem ou serviço. Se é objeto indireto da obrigação, é objeto direto da prestação. Então, objeto direto da obrigação é a prestação, objeto indireto da obrigação é o bem ou serviço, e o objeto direto da prestação é o bem ou serviço. Eu sei que vocês já sabem disso, mas para a gente ter certeza. Então, em relação ao conteúdo da obrigação, gente, que legal. Eu tenho 3 possibilidades: dar, fazer ou não fazer. Eu já volto nesse slide porque eu inverti. Eu vou começar por esse. Dar. Primeira forma, o que é dar? Dar é sinônimo de entregar. Na obrigação de dar, o devedor tem que prestar esse verbinho dar ou entregar para o credor, certo? Aqui dentro da obrigação de dar, nós temos 2 hipóteses. Ou eu entrego uma coisa certa, ou eu entrego uma coisa incerta. Vamos começar pela coisa certa. Ah, daí a gente vai ter que lembrar aquela aula de bem, classificação de bens, né? Aquele bem que a gente pode determinar. Quando a coisa é completamente determinado, quando a coisa é certa, quando o bem é determinado, é porque eu tenho 3 elementos: quantidade, qualidade e gênero. Falei ao contrário. Quantidade, gênero e qualidade. Eu tenho todas as características possíveis. Eu só tenho a possibilidade de entregar aquela coisa e não outra coisa no lugar dela. Essa obrigação de dar coisa certa está prevista no nosso Código Civil a partir do artigo 233 até o 242. Extremamente importante a questão das consequências da perda ou perecimento do bem antes da entrega. Veja, estamos frente a uma obrigação de dar, uma obrigação de entregar uma coisa, uma obrigação de entregar um bem. O devedor se obriga a entregar essa coisa ao
credor. Num certo dia, em certas condições. Imagina que esse bem perece, ou seja, acaba, se extingue, quebra em milhões de pedacinhos. Esse bem, ele perece antes da tradição. O que é tradição dentro do ordenamento jurídico? No civil, né? O que é a tradição? É a entrega da coisa. Nada mais é do que a transferência, a posse da minha esfera. Eu entrego, eu dou a outrem que aqui nós vamos chamar de credor. Antes da tradição, o bem está sob minha proteção. O bem está sob minha posse, eu como devedora. Se acontece alguma coisa e esse bem perece, nós temos duas possibilidades. Com minha culpa, eu ajudei a esse bem perecer de alguma forma, ou sem culpa. Então nós temos duas possibilidades: perecimento do bem com culpa do devedor ou sem culpa do devedor. Se o devedor for culpado pelo perecimento, o que eu faço? O devedor vai ter que pagar perdas e danos. Ok. Agora me diga uma coisa, o devedor estava na posse do bem, mas esse bem pereceu, se extinguiu sem culpa do devedor, nada ele fez, não foi culpa dele, esse bem pereceu por outros motivos. O que acontece com essa obrigação? O que acontece com esse contrato? Essa obrigação ela vai ser extinta, existe a extinção da obrigação sem pagamento de perdas e danos. Por quê? Porque não foi comprovada a culpa do devedor. Vamos colocar dois exemplos para vocês entenderem. Obrigação de dar coisa certa. Na hora, antes da tradição, o devedor, por culpa sua, acabou por perecer aquele objeto, que era o objeto indireto da obrigação. Eu estava em casa e eu deveria entregar uma televisão que eu comprei, que eu tinha que pagar para um vizinho meu. Eu tinha que entregar essa televisão para um vizinho meu. Eu estou em casa e eu tenho que entregar no sábado, sexta-feira eu dou uma festa, todos os meus amigos vão lá, papo vai, papo vem, cerveja vai, cerveja vem. Um dos meus amigos dá um tapa na televisão, a televisão cai e quebra. Não funciona mais, quebrou por completo essa televisão. Foi culpa minha? Eu fui negligente. Eu deveria ter cuidado melhor desse bem. Nesse caso, com culpa minha, eu tenho sim que pagar perdas e danos para o credor. Por outro lado, se eu estou na posse daquele bem e ele perece sem ser culpa minha, eu não tenho porque pagar, porque restituir, porque pagar perdas e danos para o credor. Mesmo exemplo da televisão. Tô em casa, a TV tá ligada, porque eu tava testando ela, bem na hora de um raio, acabou com o prédio, desligou tudo, explodiu o gerador, queimou a TV, não funciona mais. Eu tenho culpa que isso aconteceu? Na verdade, não. Se eu não tenho culpa, rescisão do contrato. A obrigação se extingue. Certo? Existe também a possibilidade de não ter o perecimento completo do bem, de não ter o perecimento completo da coisa. O que daí vai acontecer? Uma deterioração do bem. Acontece alguma coisa, quebra só metade da TV, fica com um rachado aqui, por exemplo. Só pra gente usar o mesmo exemplo e ficar fácil o entendimento. A minha televisão caiu no chão e ela fez aqui um risco. Quebrou a tela, mas ainda ela serve para o seu objetivo, que é assistir TV, os programas passam e tal. Se for culpa minha, eu vou ter que pagar, tá? E agora, se não for culpa minha, se ela se deteriorou parcialmente, né? Se teve essa deterioração, não um perecimento total, o credor pode, sim, querer o bem e pagar e eu faço um desconto no recebimento daquele bem. Se a televisão vale 1.000, agora ela tá valendo 700. Então, ao invés de ele me pagar 700, agora a gente só vai ele pagar 1.000, somente 700 vai ser o suficiente. Vamos agora para a prestação de dar coisa incerta. A prestação... Volta. A obrigação de dar coisa incerta está previsto no Código Civil também, artigo 243 ao 246. Diferente do dar coisa certa, a coisa incerta é aquela que eu só tenho quantidade e gênero, eu não tenho qualidade. Vocês lembram do exemplo clássico que foi colocado desde o começo aqui do nosso curso? Falando assim, 1 quilo de feijão carioquinha, 1 quilo quantidade, feijão é gênero e a qualidade é carioquinha. Isso é um objeto
certo e determinado. Por outro lado, quando eu só tenho a possibilidade de aferir a quantidade e o gênero, estou frente a um objeto indeterminado, uma coisa incerta. Nas obrigações em relação à coisa incerta, diz o nosso Código Civil, a coisa incerta, artigo 243, acompanha aí. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Até aqui, tudo bem. A questão da coisa incerta é quem faz a concentração. Veja, no nosso clássico exemplo, 1 quilo de feijão carioquinha, né, que eu coloquei. 1 quilo de feijão carioquinha. Essa característica carioquinha não existe no nosso caso. Eu não coloquei isso no contrato. Quem é que vai dizer que 1 quilo de feijão, de que tipo que vai receber? Normalmente é o credor, a não ser que na obrigação tenha sido estipulado que a concentração, ou seja, a escolha da qualidade, seja feita pelo devedor. Aqui, na entrega de coisa incerta, não há que se falar em perda, deterioração da coisa. Sabe por quê? Porque como a coisa ela é incerta, eu não preciso entregar exatamente aquela coisa completamente determinada, é porque existem outras dela aí no mundo, então eu posso fazer reposição. Então não há que se falar em perda ou deterioração total daquele bem. Mais fácil, né? Só lembrem da palavrinha concentração em relação à escolha da qualidade. Já falamos sobre esse slide, porque eu fiz ao contrário e comecei pelo segundo. Segunda forma, segundo tipo de classificação quanto ao seu conteúdo, ou seja, quanto em relação à sua prestação. A prestação também pode ser a de fazer. Quando eu estou frente a uma obrigação de fazer, é porque eu vou ter que elaborar, vou ter que produzir alguma coisa para entregar para o meu credor. Veja, tem bastante diferenciação em relação a coisa, dar a coisa e fazer a coisa, porque veja, eu faço a coisa, eu vou ter que entregar pro credor do mesmo jeito, mas eu tenho uma etapa antes do que a entrega, que é a elaboração, que é a produção de alguma coisa para daí sim ela ser entregue ao credor. Essa é a principal diferença entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer. Artigo importante para a gente analisar aqui na aula, artigo 248. Se a prestação do fato tornar-se impossível, sem culpa do devedor, resolve-se a obrigação. E se for por culpa dele, responde por perdas e danos. Se aquela pessoa tinha que fazer uma coisa, mas agora ela não pode mais, se tornou impossível fazer essa coisa que foi contratada, essa coisa objeto indireto da nossa obrigação. Também, mesmo sistema da obrigação de dar coisa certa. Com culpa, paga. Sem culpa, resolve-se a obrigação, ou seja, ela é extinta. Interessante aqui também a gente parar para analisar que a gente pode ter dois tipos de obrigação de fazer. Obrigação de fazer fungível e obrigação de fazer infungível. A obrigação de fazer fungível é aquela que qualquer uma pode, que a pessoa que deveria fazer, ou seja, o nosso devedor, o polo passivo da nossa obrigação pode ser substituído. Se eu quero pintar um quarto inteiro de branco, não tem nada de diferente, nada de moderno, tal. Se eu quero pintar inteiro de branco, eu preciso contratar o pintor X ou normalmente qualquer pintor consegue fazer. Veja, essa é uma obrigação de fazer fungível. Eu consigo fazer com que outras pessoas também cumpram essa obrigação. Já por outro lado, a obrigação de fazer infungível, ela tem que ser feita pelaquela pessoa determinada. É uma obrigação personalíssima, que a gente chama, que também coloquei aqui para vocês. Só aquela pessoa pode fazer, pintar um quadro, fazer um parecer técnico, um parecer num processo importantíssimo que está rolando aí no teu escritório, e você quer um parecer de uma pessoa assim que assine lá de peso. Veja, adianta outra pessoa fazer e assinar? Não, tem que ser aquela. Essas obrigações que somente o devedor pode cumprir são chamadas de obrigações infungíveis. Por que cargas d'água? Estudamos a diferença, essa classificação, obrigação de fazer fungível e infungível. Porque na hora de cobrar, existem possibilidades distintas. Se eu tiver frente a uma obrigação de fazer fungível, ou seja, aquela que qualquer um ou outra pessoa pode fazer,
Se eu vou ter que entrar com uma ação, por exemplo, de cobrança, para aquela pessoa fazer a cobrança e ela não fazer a prestação contratada, se o devedor não quer prestar o combinado, eu posso chamar a terceira pessoa para fazer e depois pedir ressarcimento ao devedor original que se recusou a fazer. Coloca isso num caso concreto. Contrato o pintor para pintar minha parede toda de branco. Ele me enrola, não vem e eu preciso daquele quarto pintado no dia tal. Eu tô vendo que ele não vai vir, eu já paguei e ele não foi. O que eu faço? Eu ligo pro pintor, o outro que mora do lado da minha casa, e peço para ele ir. Ele vai lá e faz. Por quê? Porque a obrigação de fazer fungível qualquer um pode cumprir. Qualquer um pode entrar e fazer o que o devedor deveria ter feito, mas não cumpriu. Então, eu posso pedir para uma terceira pessoa ir lá, fazer o que deveria ter sido feito, mas não foi, e pedir ressarcimento ao devedor original, aquele que não foi pintar o meu quarto. Agora perceba, se for uma obrigação infungível, eu tenho a possibilidade de contratar o meu vizinho para fazer? Não tenho. Eu tenho que cobrar daquela pessoa, ou seja, do meu devedor original, que não adimpliu com a sua parte, que não fez o que deveria fazer, para daí eu poder ter satisfeito o meu direito de credora. Tranquilidade. Já falei, mas vou repetir. Tá aqui, ó, para vocês. Qual que é a diferença entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer? Porque, veja, eu vou entregar um quadro porque eu fiz o quadro. Então, parece que as duas obrigações acabam por se confundir. Mas não confundam. A obrigação de dar é simplesmente uma entrega. Já, por outro lado, a obrigação de fazer, o devedor tem que fazer alguma coisa. Ele tem que elaborar, ele tem que produzir, ele tem que pintar, ele tem que escrever e assim por diante. Tem que ser feito alguma coisa para daí poder haver a entrega. Se você colocar um exemplo, a pintura de um quadro por Da Vinci. Ai, que chique. Bom, imagine se fosse possível. Eu contrato o Da Vinci para pintar o meu rosto na forma da Mona Lisa. E ele não faz essa pintura. Cobro ele daquela forma que estávamos falando em relação à obrigação infungível. Veja, ele vai pintar o quadro, se ele cumprir a obrigação dele, ele pinta o quadro e me dá. Existe também aí uma dá e uma entrega. Mas não existe na obrigação de dar e entregar aquela primeira etapa que existe no fazer, que é a elaboração, produção, pintura, escrever e assim por diante. Essa é a principal diferença entre a obrigação de dar e a obrigação de fazer. Por fim, tranquilidade, meu povo, a obrigação de não fazer. Diferente das duas antes estudadas, a obrigação de dar e fazer, a obrigação de não fazer, ela é uma omissão. A pessoa não pode fazer nada, não é nada. Ela não pode fazer aquilo que foi combinado que ela não faria. A obrigação de não fazer está prevista no artigo 250 e 251 do Código Civil. Exemplo de obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer ela é um pouquinho diferente de a gente conseguir visualizar, porque eu não posso fazer aquilo que eu falei que não ia fazer. Quando que existe o inadimplemento da obrigação de não fazer? Quando eu ajo. Quando eu faço o que eu não deveria ter feito. Exemplo clássico. Trabalho 30 anos lá na fábrica da Coca e eu sei a fórmula da Coca-Cola para a alegria de todos e da nação. Só que eu assino na hora que eu sou mandada embora, que eu vou embora da Coca, não sou mais funcionária de lá, assino um termo, assino um contrato que eu sou proibida de falar sobre a fórmula da Coca. Um contrato de... Como é que é o nome disso? Olha aí o Alzheimer. Alemão, sai da minha cabeça. Confidencialidade, desculpa. Contrato de confidencialidade. O que do contrato diz? Você não pode falar sobre isso. Você não pode entregar a fórmula. Você não pode falar sobre os livros da parte administrativa de uma empresa e assim por diante. Se eu saio da fábrica da Coca-Cola, assino um contrato de confidencialidade, chego lá fora e conto pra todo mundo, boto lá no Facebook, ó, o negócio seguinte: uma xícara de açúcar, 3 de maisena, não posso fazer isso. Mas se eu fizer, se eu contar para todos a fórmula da Coca, eu inadimpli a minha obrigação, porque eu deveria ter ficado quieto e não fiquei. Ou seja, é a única coisa que eu tenho, é o único tipo de obrigação que eu tenho que não fazer nada. É uma omissão. Você tem que se abster de fazer aquele ato, aquela conduta previamente fixada na obrigação. Em relação à obrigação de não fazer,
Eu acho sensacional para... Cadê? O 249. Dá uma olhadinha no artigo 249. Tinha perdido ele aqui, ó. O artigo 249, ele fala, ele está dentro da obrigação de fazer. E eu coloquei aqui para vocês, para fechar a nossa aula de hoje, porque tem uma discussão muito interessante em cima disso. Vou repetir. O artigo 249, como é a nossa última partezinha da aula, eu queria trazer para vocês para dar uma discutida em relação ao parágrafo único do 249. Ele fala o seguinte: se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar e cobrar, através de indenização, o seu devedor. Parágrafo único. É aí que mora o perigo. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Muito interessante esse independentemente de autorização judicial. Estamos frente a um artigo que nos libera a autotutela. Veja, o artigo até nos libera, fala assim, ó, você pode fazer o que seja necessário para o cumprimento dessa obrigação, mas se acontecer qualquer coisa, você responde por excesso, por exemplo, previsto no nosso artigo no Código Civil 187. O artigo 187 fala o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico. Posso, sem autorização judicial, fazer acontecer? Posso. Se eu entrar em excesso, eu respondo por ato ilícito. Então, é uma permissão, é uma autotutela prevista legalmente dentro do nosso direito civil. Muito interessante. Galera, foi a primeira parte de classificação. Fica de olho nas nossas aulas que tem mais classificação em relação às obrigações, que também são extremamente importantes, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, estudem horrores, abra o Código Civil, dorme agarrado com ele. Meu nome é Ana Silvia, prof de Direito Civil. Obrigada. Fui.